esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que grande provação que os apóstolos vivenciaram. Essa grande tempestade, onde fez com que os apóstolos dessem gritos de desespero. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, que os apóstolos eram pescadores. Então eles já estavam acostumados com a embarcação, com as ventanias, mas parece que aqui foi algo muito pior do que de costume, que fez com que Pedro, um homem, nós sabemos que Pedro era um homem rígido, gritasse, e os outros apóstolos também, homens rudes, tivessem medo dessa tempestade. Essa tempestade nos remete à maior de todas as tempestades que os apóstolos vão passar, que a barca da igreja vai ser submetida, é a tempestade da cruz. Então aqui era apenas um treinamento que os apóstolos estavam vivenciando. É interessante que Jesus deixa que a provação aconteça. Ele não intervém dizendo aos apóstolos: não se preocupa, tudo vai acabar. Não, ele deixa. É uma pedagogia divina que muitas das vezes nos espanta. Deus não nos paparica, Ele não trata nós como bebês, não, Ele quer que nós cresçamos. Por isso Ele permite que as ondas do mar toquem na barca, que cubram a barca com as ondas. Ele fica ali dormindo, tranquilo. E é muito duro, queridos irmãos e irmãs, nós experimentarmos o silêncio de Deus. Isso é verdade. Nós gritamos, nós imploramos e parece que nada está acontecendo. Deus está dormindo. É assim mesmo que acontece. Mas isso não significa que Ele não está conosco. Ele está conosco na nossa barca. Ele levanta. Quando Ele quiser, Ele pode dizer a tempestade para se acalmar. Mas isso Ele faz quando Ele quer, não segundo os meus gostos, mas segundo a vontade dEle. Nos remetendo à cruz de Cristo, a grande tempestade que os apóstolos vivenciaram, Jesus também dormiu na cruz. E aí foi o grande desespero dos apóstolos. Parece que não tinha mais esperança, não tinha mais fé, tudo estava perdido. Mas no terceiro dia Jesus se levantou dos mortos e acalmou essa tempestade. Com certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, você esteja passando por tempestades, dificuldades. Eu gosto sempre de dar o exemplo que existe algumas provações que nós passamos que é por nossa própria culpa, por nossa negligência. Eu posso até dizer que a maioria das vezes os sofrimentos que vivemos é por nossa culpa. Quando uma jovem chega e fala assim: Padre, eu estou grávida do meu namorado. Claro que essa jovem vai passar por grandes dificuldades, ela vai ter que gerar o filho e até perder o namorado, porque quem carrega as consequências é a menina. E, portanto, tem lá o 6º mandamento que diz viver a castidade. E também tem o 9º mandamento
que nos pede viver a pureza. Então, o sofrimento que vai acarretar na vida desta jovem que está grávida foi sua própria escolha. Então, se nós olharmos o sofrimento por causa da droga, o sofrimento por causa dos vícios, o sofrimento por tantas coisas, foram escolhas humanas. Não foi Deus que mandou uma tempestade, mas fui eu que mergulhei nos meus pecados e assim estou recebendo as consequências de tais pecados. Mesmo assim, Jesus pode entrar na nossa vida e acalmar essa tempestade se nós implorarmos com fé. Mas existem tempestades que acontecem na nossa vida, como uma doença, uma falta de perdão, uma vingança, por exemplo. Aí, queridos irmãos e irmãs, é a cruz verdadeira que nós temos que suportar, mas sempre esperar que Jesus, Ele tem sim o poder de acalmar as nossas tempestades. Na Eucaristia nós iremos receber Jesus, aquele que se levantou e acalmou as tempestades. Ele vai entrar no nosso coração. Eu não conheço a tempestade do seu coração, da sua vida, eu não conheço a sua história, mas eu conheço aquele que pode se levantar e dizer a todos os seus problemas: acalma-te, cala-te. Mas Ele faz e vai fazer segundo a sua vontade, quando Ele quiser, porque Ele que está no domínio de todas as coisas. Amém.